também esse pensamento de Vargas, exatamente no dia 24, que foi um dia fatídico para a história brasileira. Meu pai sempre foi ligado ao então presidente Vargas, havia uma tradição na nossa família, enfim, foram reminiscências da infância. E exatamente esses eram dois pensamentos que fechavam, o do Evangelho e o do presidente Vargas, porque a verdade, ela compromete. Quem tem consciência não pode abandonar a verdade. Aliás, o senhor tocou num ponto importante. Eu quero até aqui, eu acho que a imprensa tem a obrigação justamente de ter um compromisso com a verdade. Quando o senhor foi escolhido como relator pelo senador Humberto Lucena, que é o líder do seu partido, os jornais todos no final de semana fizeram matérias variadas, mas colocando o senhor como uma pessoa governista, ou seja, na época, duvidando de que o senhor faria um relatório isento. Eu coloco isso aqui porque eu mesma, aqui no programa, fiz esse questionamento em cima das matérias publicadas nos jornais, mostrei ao senhor e questionei, trouxe o senhor aqui no dia da sua escolha, o senhor se lembra disso, né? E lhe fiz essa pergunta. O senhor foi naquele momento, naqueles 2, 3 primeiros dias, foi colocado realmente muito contra a parede pela própria imprensa. E hoje, parece que tudo isso está claro no seu relatório, que não era bem assim, né? O senhor, de qualquer maneira, envolveu o presidente da República no seu relatório. Eu pergunto, teria como abstrair o presidente desse relatório? É evidente que é uma questão de lógica. Você não pode, no triângulo, afastar os 3 lados dele. Se você afastar um lado, ficará um ângulo. Se você afastar mais 2 lados, ficará uma linha. E o fato, ele tem as suas conexões intrínsecas. Ele tem as relações indestrutíveis. Ele tem exatamente essas situações que a CPI encontrou no longo da sua atividade. Nesse percurso das investigações, nós encontramos fatos que têm uma ligação intrínseca do senhor Paulo César Farias com o senhor presidente da República. Eu não poderia cindir esta realidade e dizer, bom, existe aqui este ato que o senhor Paulo César Farias está envolvido. Mas a outra parte eu não posso mencionar. A outra parte está vetada a sua menção. Isso seria impossível. Isso seria, no mínimo, uma agressão à lógica. E a lógica, enfim, é um instrumento fundamental que nós temos à disposição para conhecer a verdade. Senador, exatamente por causa disso, os governistas já estão articulando um movimento para tentar invalidar esse relatório final, sobretudo alegando que ele é inconstitucional, exatamente porque ele entrou nessa citação do presidente da República. Como é que o senhor reage a isso? Eu acho que essas pessoas deveriam conhecer melhor a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Essas pessoas que falam não leem. Eu sou lá de Rondônia e que me orgulha muito, mas eu nunca fiz jejum no que tange aos ensinamentos da doutrina e da jurisprudência. E está lá um julgado supremo, não tenho aqui o número, mas posso me referir ao fato, foi exatamente na CPI que envolvia a última hora do Rio de Janeiro, que nós todos sabemos, mais conhecido o caso de Samuel Weiner. E lá o Supremo decidiu que poderia citar na CPI, no relatório, o presidente, e era o presidente Vargas. Era o presidente Vargas a quem eu hoje prestei uma homenagem, exatamente ao final do meu relatório. Eu quero dizer que é preciso conhecer um pouco mais. É preciso exatamente ler, tem que se buscar um pouco mais de reflexão e leitura. Essa conversa da empáfia, das pessoas quererem assim ditar normas, como se todo mundo desconhecesse um mínimo do direito. O direito realmente é uma matéria complexa. É claro que nós não investigamos o presidente. No meio do caminho surgiu uma pedra, e essa pedra era o presidente. E eu não tenho culpa se essa pedra apareceu no meio do caminho. Quais as punições que o senhor espera para o PC Farias e toda a trupe de fantasmas dele? Eu acho que descrevi isso
detalhadamente no meu relatório, mas já é uma questão que o Ministério Público vai enfrentar. Eu não tenho dúvida que as minhas tipificações já estão expressas. Nesse momento, é matéria vencida agora, a palavra está com o Ministério Público. Mas eu acho que ninguém é inocente como se propaga, como ainda hoje tive a oportunidade de ver na televisão. Mas isso já é uma questão do Ministério Público e o Poder Judiciário. A minha tarefa, eu acho que foi encerrada. Você falar, mas que se colocou, e eu gostaria, nesse momento, se tem ainda tempo para isso, tem o seu tempo de fazer uma colocação. Eu sempre fui o mesmo. Eu sempre fui um homem comprometido com a verdade. As pessoas que não me conheciam tinham todo o direito de levantar qualquer suspeita. Eu acho que todos são honestos até prova em contrário, mas no momento que nós estamos vivendo, todos podem ser questionados, porque realmente a honestidade é matéria escassa. Sobretudo nas elites, sobretudo nas pessoas que realmente têm alguma importância no cenário nacional. Hoje as coisas se inverteram. Nós vamos tentar buscar um novo Brasil onde esses conceitos fundamentais sejam restaurados. Mas devo dizer que eu sempre agi assim na minha vida. Eu sempre fui um lutador das causas perdidas. Mas sempre lutei muito para que, ao menos, houvesse uma coerência de propósitos, porque eu acho que o importante na vida é ser correto, fiel e verdadeiro. Isto eu não abro mão, é a minha forma de atuar. Eu sempre trabalhei desta forma. Quando eu fui para a Amazônia, enfrentei os grileiros em questões difíceis, os jagunços, e sempre andei na retidão da lei. Ninguém pode buscar, na minha atividade profissional, na minha atuação política, 1 milímetro fora, ao menos, daquilo que eu entendi como correto. E devo dizer que o meu entendimento não é exótico, eu procuro um entendimento universal. Em outras palavras, quero dizer que eu sempre agi desta forma. Eu acho que o que eu fiz na CPI foi exatamente ser fiel àquilo que eu acredito, ser um operário das minhas convicções, um plantador de ideias e um semeador de esperança. Senador, eu agradeço muitíssimo mais uma vez a sua presença aqui conosco e quero que o senhor tenha um excelente descanso hoje à noite. Eu é que agradeço. Muito obrigada mesmo. Nós voltamos daqui a pouquinho com a coluna política, já já.